Venda de remédio impacta o resultado da empresa? Você adoece? O lucro aumenta? Cara, será que isso é verdade? Hoje a gente vai conferir o que esperar do resultado que vai sair de Raia Drogasil, tá? Já te adianto, as lojas estão expandindo cada vez mais, né? Então, além de estar crescendo este ramo, a própria empresa está conseguindo ter crescimento sustentável já há alguns trimestres. Vamos conferir. Cara, é meio bizarro você pensar que a gente analisando, né, o cenário, se as pessoas estão ficando doentes, se as pessoas estão tomando até mais vitaminas, tudo que uma farmácia oferece, se aquilo dali está aumentando ou não. Eu não sei na sua região, eu sei que na minha, cara, eu vejo uma expansão muito grande, não só da rede da Raia Drogasil, como da farmácia, né, como desse segmento no geral. Então, o ponto é, ela vem pegando, cara, a Raia Drogasil, ela vem aproveitando bem essa curva de crescimento. Eu já falei aqui em outros vídeos, toda vez que eu falava, tem que acompanhar a história que cada empresa conta. Normalmente o exemplo que eu dava era da Raia Drogasil, de abrir novas lojas, esperar aquele processo de amadurecimento e essa loja está aumentando o lucro, né? Então vamos seguir essa linha de raciocínio e vamos começar aqui o número de loja que está sendo aberta aqui em Raia Drogasil, tá bom? Então vamos começar a dar uma comparada. No total, tá? Eu vou ver o saldo, eu não vou ficar vendo aberta e fechada, o que vale aqui, mas é o saldo, tá? Então nós temos do primeiro trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022, tá? E aí eu vou analisar o balanço do trimestre anterior. Cara, a própria empresa, na apresentação, ela fala da expectativa dela, ela fala como é que a inflação acabou pegando aí, né? Acabou impactando aí no resultado. E aí, o que esperar para esse trimestre, tá? Então, olha só. Primeiro trimestre de 21, um saldo positivo de 20 lojas. Segundo trimestre, 55 lojas. No terceiro trimestre, 40 lojas. Você vê que não tem saldo negativo ou perto do 0 a 0. Quarto trimestre de 2021, 76 lojas. E no primeiro trimestre, nós temos mais 40 lojas. Qual é a parte boa? Quando a gente olha essa evolução aqui no quadro geral, tá? O que é que a gente encontra? A maior parte, em torno de 67% a 70%, 71% aí das lojas, já são lojas que elas têm já um certo grau de maturidade, né, cara? Então, isso é bom, isso acaba trazendo um pouco mais de segurança. Quando a empresa está no terceiro ano, fica na faixa aí de 11%, né? Terceiro e segundo ano, né? No processo ainda de amadurecimento, ela fica variando nessa faixa aí dos 10%, né? Então, o que é que tem? Em torno de 70% de lojas que já estão maduras e outras, né? Outros 30% ali que estão em fase de maturação. Vamos fazer uma comparação bem grotesca. Quando nós estamos investindo, o que é que a gente coloca, né? Vai muito de perfil de investidor, mas dependendo do perfil, 30% está em renda fixa, né? Se a pessoa tem um perfil um pouco mais agressivo, 70% está na renda variável. Quando o perfil é um pouquinho mais conservador, o perfil na verdade, botar 30% em renda variável e 70% numa renda fixa. Então, a gente consegue ver aqui que o negócio da Raia Drogasil está calcado em algo um pouquinho mais sólido, né? Nessas lojas que estão mais sólidas, e a gente continua vendo demanda aí de crescimento, né? Existe uma oportunidade aí de crescimento, ainda não chegou talvez no ponto ideal, aí no share ideal no mercado, tá, cara? Então aqui, ó, guidance da empresa 260 novas farmácias, tá? Mantendo a atual diversificação geográfica, eu vou mostrar isso lá para frente e como é que ela está se posicionando com relação ao perfil do cliente, tá? Então aqui, ó, número de municípios com farmácia, tá? Então, ó, a gente só vê um crescimento, cara, de 330, isso em 3 anos, né? Não está quase dobrando, mas a gente tem um valor significativo aqui de aumento, né? Talvez chegue a dobrar em 2023
continuando esse crescimento aqui, tá? Então, a composição por renda, isso é um ponto importante, porque isso acaba dando ideia da margem do próprio negócio da empresa, beleza? Então, grava isso. De acordo com o próprio perfil de cliente, obviamente, a margem trabalhada vai mudar. Então, aqui, ó. Então, pelo perfil de cliente, ela saiu de 2019 aí com um perfil nobre ali de cliente, né, em 38%, contra 32%, tá? Ela tá numa parte híbrida, que é a maior, onde tem o maior peso, né? De 41% em 2019, isso chegou a aumentar bem aqui no primeiro trimestre aqui de 2021, né? 61%, tá? E aí a rede, aí eu estou comparando sempre com a rede atual, tá? A rede atual existe em torno de 46%, trabalhando de forma híbrida. Já a parte popular, né, continua na faixa dos 22%, não tem uma variação muito grande, tá? Então, isso comparando o primeiro trimestre de 2019, são as aberturas nos últimos 12 meses, tá? Com a situação da rede aí atual, tá? Então, desconsiderando a parte da Onofre que ela acabou adquirindo aí. Quando a gente olha a presença geográfica aqui, nós temos a Drogasil, mais presente aqui na região sul, principalmente na região sul, né? Mas na região sul e sudeste você tem a Drogasil e a Raia. Cara, e aí você tem todo o norte do país, nordeste, centro-oeste, toda a faixa aí da Drogasil, tá? Então a gente começa a ter uma ideia de como ela está posicionada geograficamente no Brasil. Obviamente você está vendo aqui, ó, Roraima com 2 lojas, Amapá com 3 lojas, né? Então, Acre só tem uma loja, mas o fato é que ela está presente, né? E aí a gente pode ver o quê? A historinha que ela vem contando. Quando você vê uma loja, 2 lojas, existe mercado para estar entrando ali naquela região e ela está expandindo, ela está crescendo cada vez mais, ou não tem entrada para ela? Ou dentro da forma que a empresa trabalha estrategicamente ali, ela não consegue entrar naquele mercado, tá? Então, esse é um ponto aí importante para a gente estar analisando, beleza? Então, vamos falar de número, tá? Receita bruta consolidada. Olha, assim, a gente tem que entender, obviamente, que nós estamos vindo de um cenário que veio de pandemia, né? Então, começou aí em 2020, em 2021, e aí a gente tem um dado aqui, o coronavírus em si, ele vem melhorando, né? Se a gente for parar para pensar o pico que foi em 2020 com relação a agora, não dá nem para comparar. Mas observa que a receita bruta, ela só está crescendo. E nesse período aqui de um ano, ela cresceu 16% em números brutos, tá? Beleza? Só para a gente ter aqui uma ideia. Quando você olha o mix de venda, como é que está distribuído essa receita, tá? Então aqui, em termos de perfumaria, nós temos, não tem uma variação muito grande, né? Você vê que existe uma oscilação, mas não é uma oscilação tão grande assim, tá? Então, de 24,2 para 23,8. Esse OTC aqui, o OTC você vê que ele não muda muito, né? De 23,2 contra 22,7. E aqui é o tipo do remédio que você compra sem receita, tá? Você não precisa ter uma venda controlada ali. Você chega no balcão, vai lá e leva, tá? Genéricos, 11,8 contra 11,5. E aí, já remédio de marca, representando aí uma fatia importante, né, cara, de todo o negócio, de 40,6 contra 41,7, tá? Então, você começa a observar que o maior peso da receita, onde é que ela está calcada, né? Acaba sendo ainda, basicamente, obviamente, um negócio de farmácia. Então, está calcada todo em remédio, óbvio, né? E a gente tem aí 1/4 ainda de vendas relacionadas à perfumaria. Mas dentro do próprio, da questão do medicamento, a gente consegue separar aí o que é de marca, o que é genérico, né? O que é venda livre, tá? Crescimento de venda consolidada. A gente tem um pico em todo esse gráfico daqui, a gente vai ter um pico no segundo trimestre de 2021. O ponto isso aqui foi algo sazonal? Isso aqui é do negócio da companhia? Quer dizer, a gente pode esperar um boom no segundo trimestre de 2022?
Por aqui, eu não sei, mas que existe uma correção e que vai pegar uma margem maior, isso eu já te adianto de cara, eu vou chegar nesse assunto aqui, mas isso eu já te adianto de cara que vai conseguir aumentar uma margem mantendo todas as premissas iguais, né? Mantendo todo o cenário igual, a gente consegue ter uma margem maior na Raia Drogasil, tá? E eu vou explicar o porquê. Então, assim, tirando esta questão específica do segundo trimestre, que pode ser uma sazonalidade, nós temos aí uma pequena evolução na venda consolidada, de 14,9 para 16,6, crescimento das mesmas lojas, tá? De 8,6 para 10,8, e das lojas que já têm um pouco mais de tempo, né? Que já estão um pouco mais maduras, de 4,6 para 8,9. Isso daqui é bem importante, você vê que existe demanda. A loja já está mais madura, quer dizer, ela já teve um crescimento que ela podia estar operando num certo nível de estabilidade, mas você vê que existe demanda para esse tipo de segmento, tá? Venda e penetração em canal digital, crescimento importante também, saindo de 433,9 para 656, tá? E aqui são os downloads aqui do app, né? O que a Raia Drogasil está fazendo? Ela entra por canal digital e, inclusive, você consegue comprar algumas vezes mais barato por estar num canal digital, tá? Então, pensa que você não vai ter aquele tempo que você perderia, teria um funcionário ali te atendendo, você consegue ter uma reduzida no custo, a própria empresa consegue ter uma reduzida no custo e, obviamente, eles acabam repassando para incentivar os clientes a adquirirem produtos aí desta forma, tá? Então, você vê que é um canal que vem evoluindo bem de acordo com o crescimento tanto de loja quanto da receita. Margem bruta. Isso aqui é a margem bruta, o percentual da margem bruta referente à receita, beleza? Então aqui, ó, a gente tem 27,5%, né, contra 27,7%. Já foi melhor, já tivemos um pico no segundo trimestre, que a gente viu aquele número de venda lá ser um pouco maior, a gente tem 28,8%. Quando a gente olha para essa margem bruta, a gente tem que pensar o seguinte, cara, existiu uma pressão inflacionária no segmento que eles não estavam conseguindo corrigir, tá? Então, prejudicou a margem. O que está agora precificado para esse segundo trimestre? Uma correção que já está autorizado, isso já está rodando. Se você for na farmácia, o remédio que você comprava a R$60, tu vai comprar a 70 e poucos reais. E esta correção, ela foi acima da inflação, ou seja, ela foi acima do que está projetado, do que foi projetado o IPCA, tá? Então, é bem provável que, de novo, a gente não consegue ver só um tópico isolado, né? Uma margem tem vários pontos, várias linhas ali num demonstrativo ali de resultado até você chegar numa margem bruta. Mas quando a gente pega, já largando com uma correção a receita bruta, quer dizer, aquela linha lá de cima, dentro do demonstrativo de resultado, você já está largando com preço maior corrigido acima da inflação. Então eu acredito que o resultado, mantendo as mesmas premissas anteriores, o resultado deve vir melhor este trimestre, tá? Isso a gente vai conferir somente amanhã, né? Então amanhã aí que vai ser divulgado o resultado e a conferência só vai ocorrer na segunda, tá? O crescimento com venda, a gente teve um aumento também, um aumento percentual das despesas com venda em relação à receita bruta, de 17,7 contra 18,6. Cresceu demais em relação ao aumento de vendas? Cara, não acho que cresceu tanto não, tá? A gente não tem nem aqui 1% batendo aqui, a gente tem 0,9%. Andou, na minha opinião, bem em linha, tá? Despesa geral administrativa. Eu já falei isso no vídeo que eu publiquei ontem. Falei da Vale, falei da Petrobras e vou falar de Raia Drogasil também. Em 2021, no primeiro trimestre de 2021, despesa geral e administrativa estava 2,8% da receita bruta. No primeiro trimestre desse ano, 3,5%. De novo, a gente vê em vários segmentos, tá? E quem quiser ver o vídeo, eu vou deixar o card aí em cima, tá? Quem quiser ver aí
da Petrobras. Vou deixar a playlist aí que vocês escolhem o vídeo que vocês têm interesse aí da empresa que vocês têm interesse. Então, a gente vê um crescimento de despesa é como se fosse uma despesa ali de escritório, de presença ali de funcionário. Você vai ver uma despesa maior na água, uma despesa, às vezes, maior na conta de luz, tá? Uma despesa como se fosse de escritório, tá? Colocando desta forma. Porque eu acredito que ainda 2021 ainda tivesse algumas empresas aí botando bastante gente para trabalhar de casa. E outras, neste ano corrente, né, em 2022, já estão voltando a trabalhar aí na parte física, né, em loja física mesmo. Então, cara, todos os segmentos, óleo e gás, banco, eu falei de mineradora, eu já falei de VEG, eu falei de Santander, então, assim, todas estão apresentando um crescimento nesse ponto, quando a gente olha para a despesa geral administrativa, tá? Então, o que é que nós temos? Um EBITDA ajustado, né, de 7% no primeiro trimestre de 2021 contra um de 5,6% no primeiro trimestre de 2022, tá? Qual é a parte ruim? Olha como é que vem, né? A gente tem um pico no segundo trimestre, mas olha como ela vem caindo. Isso daqui é um ponto que chama a minha atenção, tá? Esse EBITDA ajustado em queda é um ponto negativo, quer dizer, a margem ali operacional, a natureza que a empresa ganha dinheiro, eu consigo olhar por esse dado, pelo EBITDA ajustado. E aí ela vem caindo abaixo, inclusive, aí do ano de 2021, apesar do crescimento, apesar de novas lojas, né? Mas aquilo dali pode ter certeza que essa queda daqui, né, de quase 1%, ela foi pressionada pela inflação, tá? Ela foi pressionada pela inflação. Então, se você quiser acompanhar, quando for divulgarem aí o resultado, cara, dá uma olhada nesse ponto que tende a estar melhor, tá? E a gente vai conferir amanhã. Beleza? Lucro líquido ajustado e EBITDA pressionado, a gente teve, obviamente, uma queda no lucro líquido ajustado, né? Então, o lucro líquido que tinha sido de 177,9, né, com uma margem de 3% em relação à receita bruta, passou de 145,3 contra uma margem de 2,1%. Lembrando, a gente tem muitas lojas que já estão maduras e ainda continuam crescendo. Nós tivemos a pressão inflacionária aí, que impactou diretamente, cara. Isso daí vai impactar diretamente no resultado. Então, quando a gente olha o demonstrativo de resultado, o reajuste que vai acontecer, na verdade que já aconteceu, mas que vai aparecer no número de agora, do segundo trimestre, foi lá naquela linha de cima. Receita bruta, foi o que eu falei. E aí a gente vem sentindo ali em pontos chaves, né? No EBITDA e no lucro. Esse ponto aqui tende a aumentar também, mantendo todas as premissas anteriores. Ainda mais sendo corrigido acima da inflação, e a nossa inflação está alta, né? Vamos falar um pouquinho do gráfico? Deixa eu jogar o gráfico aqui para vocês darem uma olhada. E aí a gente começa a fazer uma análise aí um pouquinho mais ampla com relação a Raia Drogasil, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto, só para ficar melhor aqui, para ficar centralizado, eu e meu microfone. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Seguinte, cara, ó, o que nós temos aqui em Raia Drogasil? Tivemos aqui um fundinho duplo, eu não sei se vocês conseguem olhar aí, tá? Ó, vou desenhar aqui, para quem não está conseguindo visualizar, só para ficar mais fácil. A gente tem um fundo duplo aqui em Raia Drogasil, só que essa alta daqui, o que seria esperado? Seria esperado assim, ó, ela um pouquinho mais inclinada, um pouquinho mais vertical. Ela entrou numa alta seguindo um canalzinho, tá vendo? Segue aqui um canalzinho de alta. Tem espaço para andar? Claro que tem espaço para andar, tá? Hoje ela está fechando aqui, tá no leilão, mas estaria aqui a 1,58, uma alta de 1,58, superou a máxima anterior de 20,70, superou e bateu máxima hoje de 20,78, e aí a gente tem uma amplitude seguindo aqui a resistência do canal,
a gente tem essa amplitudezinha aqui, que de cara, se chegar amanhã e ela der uma pancada para cima, né, eu não consigo jogar aqui para a direita, tá vendo? Mas seria um pouco acima de 4,5%. Lembrando que se o tempo passar um pouquinho mais, né, ela vai coincidir com resistência do canal junto com essa resistência aqui anterior, tá? Com uma amplitude aí de 5,3% mais ou menos de margem de lucro. O que é que vai azedar? Vai azedar se ela perde esse suporte, ó. Você vê que ela testou uma vez aqui, já dava para crescer o canal. Testou outra vez aqui, e aí, ó, ela já veio respeitando esse suporte, respeitando aqui, né? Fazendo pequenos rompimentos, ok, mas não conseguiu se firmar abaixo da média de 21, e ela vem seguindo para buscar aqui uma alta, tá? Buscar a resistência do canal. O volume hoje foi um volume baixo, 45 milhões, né? Foi um volume financeiro baixo, né? No dia anterior já bateu 89 milhões aí de volume, então foi um volumezinho baixo, poderia ter sido melhor, mas fica aquela expectativa, todo mundo aí esperando o posicionamento aí, né? A divulgação de resultado para estar esperando, para estar se posicionando aí na empresa, tá? Se vai entrar comprado, se vai entrar vendido ou se não vai fazer nada. E, aliás, me conta aí, você já tem Raia Drogasil na tua carteira? Cara, se você tem, você prefere manter a posição que você tem nela hoje? Você vai comprar mais? Ou, cara, vou sair fora porque não tá dando resultado, né? E aí, dependendo do seu ponto de entrada, você pode estar tomando um calorzinho nela, tá? E aí, pra gente encerrar, dividend yield de Raia Drogasil, 1%zinho só. Se você tem Raia Drogasil na carteira, faz lançamento coberto, você está ali, provavelmente você não está na Raia Drogasil para ganhar dividendo, que tem outras empresas que pagam muito mais. Mas se você está nela, remunera a tua carteira com lançamento coberto, vou deixar o card aí em cima, tá? Você consegue ganhar dinheiro todo santo mês com lançamento coberto, beleza? E aí, se o mercado vier compra, você pode fazer a rolagem, você tem proteções ali para estar fazendo, caso o mercado venha compra. Você remunera a sua carteira e ainda reduz o teu preço médio. Uma operaçãozinha a crédito, tranquila de fazer. Dá uma olhada, vale a pena conferir. Beleza? Galera, então é isso. Curte o vídeo. Deixa aí nos comentários o que você vai fazer em Raia Drogasil. Não entendeu alguma coisa? Coloca aí também que eu explico com o maior prazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí e até o próximo vídeo. Valeu!